Pois é, né? Uma questão de família. O uso de drogas tem a ver com família, tem a ver com o indivíduo. E o que a gente quer aqui é dizer que mecanismos a gente tem, algo tão danoso, tão desastroso, como é que a gente pode se juntar em família e buscar a libertação. Mas para a gente chegar lá, como é que essa questão se instala do consumo das drogas e como afeta o indivíduo, pastor? A gente falou um pouquinho sobre as causas possíveis, a curiosidade, influência, alguma questão familiar que pode, de alguma maneira, empurrar a pessoa para a primeira experiência com drogas. Se acontece na adolescência, ele está muito mais vulnerável. Mas, graças a Deus, né, na maioria dos casos, o adolescente experimenta a droga e não desenvolve a dependência. Mas por que é que desenvolve a dependência? Porque é mau caráter? Não. Porque ele consumiu uma substância química que produz um efeito que é altamente prazeroso. E esse efeito prazeroso é armazenado num espaço, num locus cerebral, na memória. Então, a sensação do efeito fica gravada para sempre. Ora, a gente gosta de repetir experiências prazerosas, não é verdade? E agora o sujeito tem o que eu chamo de terceira memória. Nós temos um circuito neuronal muito importante, que é o circuito de recompensa, que é onde se instala a dependência química. Nesse circuito, a gente tem dois instintos muito fortes, para alimentação e para sexo, que tem a ver, que estão ligados à sobrevivência e à manutenção da espécie. Quando o sujeito ingere drogas num nível e numa frequência, num dado espaço de tempo em que ele se torna um dependente, ele adiciona uma espécie de terceira memória ali. Então, da mesma maneira como a pessoa tem sede de água, fome de comida e desejo, ou apetite sexual, se quiser chamar assim, o sujeito passa a ter um apetite por drogas. Então, da meio-dia a gente tem fome, não é verdade? Da hora de usar, o sujeito vai querer usar. Então, esse é um dos aspectos que tem a ver com, digamos, a instalação do ponto de vista neurobiológico da dependência química. E o sujeito passa a ter um padrão de resposta a partir disso que vai comprometer o funcionamento dele como pessoa para sempre, né? Eu costumo dizer que dependência de drogas é uma espécie de Disneylândia, que você entra e às vezes sai 30 anos depois. Então, o que a gente percebe é uma pessoa extremamente infantilizada, com muita dificuldade de lidar com frustração, muita dificuldade de lidar com limites, né? E recorre sempre a esse recurso pobre que é o recurso do uso. Então, essa pessoa que, de alguma maneira, experimentou, né, a dependência tal, como a gente classifica, mesmo instalado, mesmo sem a droga, é alguém que vai precisar de muitos cuidados e a família, nesse sentido, precisa aprender muito sobre a dependência para aprender a lidar com mais foco, talvez com mais competência com essa pessoa. Ela vai ser sempre uma pessoa especial. Por isso a importância das ações preventivas. Quer dizer, trabalhar a prevenção no contexto familiar. Ensinar pai e mãe que eles devem passar para os seus filhos que a primeira dose, o primeiro trago, não valem a pena. Vão trazer consequências, às vezes, irreversíveis. Então tem que colocar na cabeça desse adolescente, desse jovem, dessa pessoa, que não vale a pena experimentar, porque ela não vai conseguir controlar os seus limites. Como o pastor Daniel colocou muito bem, a dependência tira a pessoa do seu estado natural. Ela faz aquilo por impulso natural, sem perceber as consequências. Então, aqueles que nos assistem, crianças, adolescentes, jovens, nunca experimentem um primeiro trago, a primeira dose. Isso pode ser fatal, pode levar você para o cemitério, para um hospital ou para uma cadeia. É uma exposição desnecessária, né? Porque você, quando experimenta, você vai, na verdade, estar se expondo a uma situação de risco que, de repente, você pode não sair mais dela. E por mais prazeroso que possa parecer a realização das diferentes situações, mediante o uso da droga, fazer isso sem droga nenhuma, de cara limpa, agora, muito melhor. Você sabe, né? qual é a fala que um usuário inicial de drogas usa? Via de regra, ele diz o seguinte: eu sei me controlar. Todos Eu eles, sei até onde eu vou. Eu controlo a situação. Controla nada. Utopia, controla nada. Ele já está envolvido. Não Depois tem que reconfigurou. Essa situação que foi colocada da questão do desenvolvimento de um padrão de comportamento, né, de um comportamento que ele desenvolve a partir dos primeiros momentos do uso e que ele faz essa sensação prazerosa que fica registrada e que aí ele vai estabelecendo
uma tolerância física e estabelecendo um padrão de comportamento que a família, sem perceber, vai se ajustando a esse padrão. Verdade. A família também vai acompanhando ela na tentativa de controlar o dependente químico, tentando controlar a droga, e a família tentando controlar o dependente químico. Família se droga com aqueles sentimentos fortes causados ou por recompensa. Hoje eu consegui, ontem não. Hoje eu consegui, ontem não. Esse sobe e desce de emoções e também passa a ser, faz com que a família também desenvolva um outro padrão de comportamento que também é muito adoecido e nocivo para a família. Então, o que acontece é que ele precisa entender que após o momento do tratamento do dependente, ele parte para pedir ajuda. A família vai precisar perceber o seu próprio desvio de comportamento, os seus antigos padrões de comportamento, fazer esse histórico familiar, né? Porque é aquilo que a gente, só abrindo parênteses, quando o pastor falou, da questão do momento prazeroso, que assim, e tinha uma frase de alguém que dizia: a droga me deu asas, mas me tirou o céu. A droga, ela tira asa, tira céu, tira tudo. O indivíduo vai usar porque ele quer experimentar uma sensação de falta de peso, né? de ausência de desconforto. É um medicamento, assim, para a alma. E se sentir o que ele não, pertencendo a algum lugar, o que ele não, né, consegue fazer, o que ele não consegue alcançar o efeito com o uso da coisa. droga, ele tem a sensação de... Olha, né? Nós estamos falando assim, de multifatores entrelaçados. Então, você trata o dependente químico e aí você considera aspectos neurobiológicos, de como se instalou a dependência química. Ele tem essas alterações, tanto no impulso para usar droga, quanto o padrão comportamental regredido, por exemplo, para assumir responsabilidades de longo prazo. E aí você pega e trabalha com a família. A nossa querida colocou muito bem colocado. A família não percebe que a adicção os torna, vamos usar a palavra codependentes? Codependentes. Dependentes, né? Um certo nível de dependência da dependência do dependente. É uma coisa. É o dependente passivo. Na verdade, a família passa a viver como um eixo em torno dele, né? Dessa questão. E aí a gente estava falando de como a família não se desesperar. Né? O que fazer? Como a família pode efetivamente reagir e ajudar a que a pessoa que já está dependente saia desse vício e que essa própria família, ela mude e ocupe outro patamar. Porque existe a questão do prazer, mas tem alguma coisa que faz com que o dependente busque ajuda e a família são os primeiros a detectarem isso e empurrar para isso, que são as consequências danosas devido ao uso. Todos que eu tratei, você veio por quê? Porque você queria parar de se drogar? Sim, mas não era por causa da droga, era por causa da consequência danosa. Então, as consequências danosas de usar e não droga, ter consequências danosas, mas aí o que acontece? A família entra perfeita nisso, porque ela mostra a consequência danosa, ela denuncia o sofrimento, que ele às vezes está anestesiado, ele está sofrendo, ainda não percebeu a dimensão disso, a família denuncia isso, a família chora e mostra isso. Algumas vezes, Deise, a gente vê que a família se desespera e ela não sabe lidar com isso, né? E em vez dela mostrar a consequência danosa de uma forma amorosa, ela pode mostrar isso de uma forma muito agressiva. E aí, em vez de ajudar, piora a situação. O que acontece é quando perde a capacidade de argumento, e que a família, ela pode, numa tentativa de se preservar, ela tomar uma atitude dessas, mas ela sabe que o problema vai voltar para a porta dela. Então, o que nós sugerimos é que essa não é a saída, é buscar uma ajuda especializada. Eu vou colocar como na minha vivência pessoal, como familiar, né? O maior pavor nosso era, e de meus irmãos, era como a nossa mãe ia chegar. Como é que ela vem? Então, nós ficávamos, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Né? Como é que nós vamos tirar a nossa mãe disso? Nós éramos crianças, né? Então, nós víamos a posição na época do nosso pai, que era uma posição muito violenta, porque ele não sabia mais o que fazer, ele jogava a criança para todo lado e tudo que ele encontrava para ver se aquela pessoa acordava, né? Ela não acordou, né? Ela se foi em nome disso, quer dizer, ela tentou
né? Mas ela não teve. Aí é que eu digo a importância da família buscar ajuda, né? Especializada, saber que hoje, pastor, se tem vários caminhos, porque naquela época, né? Ficava muito restrito. Sozinha, a família que reage a essa busca de ajuda, ela consegue resolver esse problema. Posso dar um breve testemunho sobre isso? Claro. Eu fui usuário de cocaína dos 14 aos 20. E ali, do 3º para o 4º ano, meus pais procuraram ajuda profissional. E eu acredito que foi muito tarde. Eles deveriam ter procurado ajuda profissional na primeira suspeita ou na primeira certeza, para já entrar com algum tipo de intervenção, ou em mim ou para eles, para saber como lidar comigo. Mas quando começaram a frequentar um grupo em São Paulo, chamado Amor Exigente, muito bom. A minha história tomou um outro rumo, completamente diferente. Foram assistidos por bons profissionais. Muito bom. Eu fiquei internado pela primeira vez numa clínica em São Paulo, de altíssimo nível. Isso mudou a minha história. Então, não existe receita caseira para tratar de dependente químico. Você vá a um profissional reconhecidamente competente. Celeste, a experiência do pastor Daniel nos ensina, então, os caminhos para a restauração. Então, tem muitas famílias agora nos assistindo, talvez vivendo o problema de um familiar envolvido com drogas. O que fazer? Primeira coisa a fazer é evitar a negação. Perfeito. Evitar esconder, usar máscaras. Pais, às vezes, acham que o mundo usa drogas, menos o seu filho. Isso é verdade. Então, procure olhar para o seu filho como um possível usuário de drogas. Todo filho, todo adolescente tem um potencial. Em função da sociedade que nós vivemos hoje, ele já nasce com esse potencial para um dia usar drogas. Nós vivemos numa sociedade de risco. Pastor, vamos seguir esse caminho. Então, o primeiro ponto é Evitar encarar o problema. Encarar, admitir o problema. Eu tenho um filho, eu tenho um familiar usuário de drogas. E segundo ponto, buscar tratamento, buscar ajuda. Existem excelentes terapeutas, centros de recuperação sérios, igrejas que fazem um trabalho seríssimo nesta área, órgãos do governo que também podem ajudar, psicólogos, pastores, médicos, psiquiatras, às vezes, pastor Daniel, preciso entrar com o uso da medicação, busque apoio. O uso de droga é uma doença, né? É uma doença que destrói. E pegando aqui o exemplo, né, e o seu testemunho, sua família demorou a reagir, a tomar uma atitude, e mesmo depois que reagiu, olha o tempo que levou para que efetivamente o senhor ficasse absolutamente liberto. Né, exatamente, então, porque até a família aprender e começar a implementar, né, as estratégias novas, né, eu gosto de chamar de mudança de estratégia, demorou um tempo, mas graças a Deus eu sobrevivi. E esse também é um ponto importante da gente colocar. Chegar ao uso de droga não acontece assim, não é uma coisa mágica que aconteceu agora. Não. Aconteceu. Não, é um processo que leva a. Perfeito. Aí ele acontece. Sair dele também não é algo que acontece assim. É um processo que precisa ser olhado para que efetivamente aconteça a saída, né? Já vou para o nosso último intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.